Olá, bom dia, que Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua vida de uma forma plena, de uma forma abundante. A partir de agora entra no ar o seu programa de todos os dias, o Paraná na Graça. Programa este que é apresentado diariamente pelo nosso líder estadual, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, e que aos sábados, ele concede essa graça e permissão para que nós possamos estar aqui juntamente contigo. Eu sou o pastor Ronald e pelos 45 primeiros minutos, estaremos aqui. Hoje é um programa especial, versão estendida, até às 7h30 da manhã. Eu fico até às 6h45, depois vem o pastor Nivaldo de Oliveira Matos, dando a continuidade a este programa. Hoje você vai receber palavras de Deus ao seu coração, acompanhar relatos e testemunhos de fé, e eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra, um plano maravilhoso para cumprir e realizar em sua vida. Então fique conosco, sabe por quê? Porque aqui tem a bênção de Deus. Bom dia para você que nos acompanha através da Rede Massa, Canal 4, SBT para todo o estado do Paraná. Deus abençoe. Abençoe também a todos que lá em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná, também acompanham lá no Canal 15. E aqui para Curitiba e a grande região metropolitana, o Canal 32, a RIT, a TV que faz a diferença. E pelas redes sociais aí para todo o Paraná, para todo o Brasil, para todo o mundo. Caso você ainda não seja inscrito nos canais, procure lá, pesquise Paraná na Graça, tanto no YouTube como no Facebook. Aproveite que você vai acessar, deixa ali o seu joinha, o seu gostei, deixa ali o seu comentário, tá? Daqui a pouco vamos orar e vamos ler ali os nomes também, das pessoas que você vai incluir para esse propósito de grande oração. E creia, compartilhe também o programa, mande lá nos grupos da sua família, no grupo do condomínio. Vamos anunciar a palavra de Deus, fazê-la crescer, fazê-la achegar aos corações tristes, vazios, oprimidos, e Deus, o nosso Senhor, que não falha, com certeza realizará grandes obras, grandes feitos na sua vida. Eu venho de uma vigília muito especial, lá na cidade de Matinhos, uma vigília para os homens que vencem. Essa madrugada foi um momento muito lindo, um momento muito especial. Ainda hoje tem também evento de homens lá em Pato Branco, às 17 horas. O pastor Jefferson pede para avisar, hoje sábado, 17 horas, esse evento lá na Silveira Martins, vai ser uma bênção muito grande lá em Pato Branco. Venha você de todas as regiões, se flua, será um dia majestoso. E as nossas atenções já estão voltadas para amanhã, porque amanhã, domingo, será aquele grande dia de louvor, aquele grande dia de adoração, aquele dia onde nós vamos nos envolver com a graça de Deus, com o seu poder, com a sua glória e majestade. Domingo é chamado o Dia dos Filhos de Deus, quando a gente se reúne em uma só voz para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que permanece para sempre. Aqui no centrão da cidade de Curitiba, da onde eu falo agora, da nossa sede estadual, Rua José Loureiro 603, pastor Fernando lhe convida para 4 horários de fé. 7 e 9 pela manhã, que são os cultos principais do dia, e também às 15 e às 18 horas, 7, 9, 15 e 18. Venha, traga a sua família para juntos celebrarmos a vida. Você que tem crianças, traz as crianças. Aqui na igreja tem um ministério infantil, são professoras especializadas ali para pregar a palavra numa linguagem que a sua criança, o seu filho vai ouvir, vai entender e já vai crescer com os princípios cristãos da palavra de Deus em seu coração. Se você vem de carro, você pode vir ali pela Rua Marechal Deodoro.
um pouquinho antes da rua João Negrão, tem ali o Shopping Itália. Abaixo do Shopping Itália nós temos o estacionamento Estapar. Olha, o Cleverson colocou aí na tela para nós, ó. Tem aí a entrada, você deixa o carro com toda a comodidade e segurança, e aí na porta da igreja você vai receber um ticket e aí o estacionamento ficará gratuito para você, tá bom? Saindo ali do estacionamento, você vai descer a primeira à esquerda, que é a João Negrão, a primeira à direita já é a José Loureiro, no meio do quarteirão está a Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse é o que vos fala, eu sou o pastor Ronald e hoje, estarei orando aqui daqui a pouquinho por você e amanhã domingo ali em Colombo eu vou adorar a Deus contigo. Olha, você quer adorar a Deus, você mora em Colombo, a nossa igreja fica localizada no Alto Maracanã, na rua Bel Escuciato, número 366. É próximo ali ao terminal do Alto Maracanã, tem o Banco Itaú, e ao lado do banco já fica ali a nossa igreja. Tem estacionamento bem na frente, você venha buscar. Ali comigo são 3 horários, 9 da manhã, às 15 e também às 18 horas. 9, 15 e 18, 3 cultos de fé importantíssimos, aonde eu aguardo e espero por você. Quem pede passagem aqui também nesta manhã para dar um recado especial é o pastor Alcino Egídio, lá da nossa igreja de Paranaguá. Estivemos essa madrugada juntos ali na Vigília dos Homens que Vencem e ele tem um recadinho especial para todo o litoral paranaense. Pastor Alcino, bom dia! Pastor, muito bom dia para o senhor, bom dia a toda a equipe do programa Paraná na Graça, bom dia a você ligado nessa programação. Hoje, sábado, eu quero fazer um convite todo especial para a juventude de Paranaguá. Nós temos aqui um trabalho muito especial às 16 horas com os jovens que querem conhecer a Cristo Jesus, que querem começar uma caminhada de maneira correta. Vem para cá hoje, 16 horas, um programa todo especial para você, tá bom? E amanhã, domingo, é aquele dia especial onde se ajunta aqui os filhos de Deus para adorar, para buscar a graça e o poder. Olha, muita gente tem sido abençoado e está faltando você. Jesus tem um lugar para você nessa congregação, pode vir que será muito bem recebido. Amanhã, domingo, nós temos cultos às 9 horas da manhã, depois às 15 horas e também às 18 horas. Eu aguardo a todos aqui na Avenida Bito Munhoz da Rocha Neto, 3904, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus, realmente, aí todo o povo de Paranaguá, todo o povo do litoral, com certeza o senhor, um grande amigo, um grande homem de Deus e tem abençoado aí essa cidade. Deixa eu parabenizar nesta manhã a cidade de Clevelândia, que bênção, hein? Hoje completa 133 anos de história. Deus abençoe todos os habitantes e moradores de Clevelândia, fica ali no centro-sul paranaense, a 400 quilômetros, aqui de Curitiba, a 40 quilômetros da nossa sede regional de Pato Branco. Segundo o censo IBGE de 2022, haviam lá 15.070 habitantes. A prefeita atual é a Rafaela Martins Lossi e o vice-prefeito o Antônio Chiarini. Deus abençoe grandiosamente a todos os habitantes de Clevelândia. Deus abençoe a você que mora aí nessa região. Olha, que Deus possa, de uma forma extraordinária, estar derramando chuvas de bênção sobre esse município, sobre a sua cidade, sobre a sua casa, em nome de Jesus, tá certo? Olha, amigos, esse programa é uma bênção, não é uma bênção? Palavra de Deus anunciada, louvores, testemunhos de fé, Mas esse programa só pode estar no ar por causa de almas generosas, pessoas piedosas que amam a obra de Deus e que têm contribuído, se tornando mantenedores desta casa. E você pode agora mesmo enviar a sua contribuição. Já estamos chegando aí, olha, nos últimos dias do mês e precisamos urgentemente da sua ajuda. Ah, pastor Ronald, eu quero ajudar sim. Eu tenho sido abençoado e muitas pessoas têm sido abençoadas, tal como a dona
dona Alana, aqui de Curitiba, que ela pediu orações no programa em favor de uma amiga que estava com problemas na bexiga e ela foi curada. Olha que bênção, olha como que nós temos que realmente manter esta programação no ar. A dona Roseli, aqui de Curitiba também orou pela amiga que sofria com uma depressão. E através das orações ela foi curada. Olha, quem já sofreu com depressões, transtornos, bipolaridades, ansiedades, você sabe como é perigoso isso. Mas as orações libertaram, operaram o milagre. Olha, contribua nesta obra. Você verá aí na tela as contas da igreja. Esses 5 bancos, a igreja tem o convênio, tá? Você pode pegar agora mesmo aí o seu aplicativo de internet banking no seu celular e enviar a sua contribuição. Anote o banco da sua preferência, né, que você já tem mais facilidade, sempre já usa ele mesmo, ou ainda através da chave Pix do programa, doações@iigd.com.br. Lembrando que por ser ali um e-mail fica doacoins, né? doacoins@iigd.com.br, ou ainda com o modo câmera do seu celular, aponte para o QR Code que você vê aí na tela. Pastor, e qual é o valor que eu devo ajudar? Qual é o valor que eu deva contribuir? O valor é aquele que Deus toca o seu coração. Pastor Fernando sempre anuncia que alguns ajudam com R$10, outros com R$10.000, a maioria ajuda com R$100. Aí você envia aquele valor que Deus lhe move, que Deus lhe toca. Concluiu a transação bancária, vai gerar aquele comprovante, geralmente em PDF, né? Você pega esse comprovante e mande no WhatsApp aqui do programa, 419-9168-4141. Ao recebermos o seu comprovante, 2 coisas serão feitas. Primeiro, clamaremos a Deus em seu favor, pediremos a Deus a sua prosperidade, pediremos a Deus portas abertas para você. E segundo, também faremos a conferência junto à agência credenciada para que realmente aquele valor que você enviou conste para o reino de Deus, para o avanço e para o crescimento desta obra maravilhosa. E como um sinal de muito obrigado, você também receberá um presente, né? Já estamos aí no mês de inverno, como esfriou, né? Olha, as bênçãos do inverno, esse livro devocional com o nosso missionário R.R. Soares, né? O inverno que começou aí na sexta-feira retrasado, você vai conseguir aí acompanhar, ler, estudar conosco e crescer na sua fé, crescer no seu entendimento e ser muito abençoado pelo poder do nosso Deus, tá certo? Amigos, para iniciarmos aí esta programação, vamos louvar a Deus e depois desse louvor eu volto estudando com você as palavras, as palavras do Senhor Jesus. Vamos hoje aprender muito aqui com o Evangelho do Senhor. E quem pede passagem para cantar hoje é a Kelly Benigno, com o louvor Viver com Jesus. Vamos viver com Jesus hoje, amanhã e sempre. Louvemos ao Senhor, já eu volto. Bom dia! Desde o dia em que eu ouvi falar de Jesus, tudo mudou. Acreditei em suas promessas e Ele as realizou. Como é bom amar o meu Salvador, que tirou o meu pecado e minha dor. Agora sou feliz e quero viver ao lado de Jesus. Viver com Jesus é bem melhor. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo. Viver com Jesus é bem melhor.
e me tirou das garras do pecado. Sua alegria, minha força, pois Ele é meu protetor. O povo se alegra e canta o quanto esse Deus é bom. O inferno inteiro estremece ao brado do seu nome. Viver com Jesus é bem melhor. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo. Viver com Jesus é bem melhor. Agora sou feliz, a Ele eu pertenço. Eu sou dele e Ele é meu, todo meu. Eu sou dele e Ele é meu, todo meu. Eu sou dele e Ele é meu, todo meu. Eu sou dele e Ele é meu, todo meu. Eu sou dele e Ele é meu, todo meu. Eu sou dele e Ele é meu. Viver com Jesus é bem melhor. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo. Viver com Jesus é bem melhor. Agora sou feliz, a Ele eu pertenço. A Ele eu pertenço. A Ele eu pertenço. Nas palavras do Senhor Jesus do dia de hoje, eu gostaria de comentar um tema um pouquinho diferente do convencional. Eu queria falar hoje sobre choro, sobre lágrimas. Você e eu, um dia já choramos, todos nós já choramos um dia, né? Alguns choraram por haver sentido uma dor, alguns choraram já pela perda de um ente querido, de um familiar. Outros choraram a dor de uma traição, de um engano. Outros choraram por um prejuízo financeiro. Enfim, muitos são as situações que causam as lágrimas, né, ao rosto de uma pessoa. E geralmente as lágrimas, elas são interpretadas por todos ou por muitos como um sinal de fraqueza. Eu mesmo, quando criança, ouvi diversas vezes um dito, né, uma frase que falava assim: homem que é homem não chora. Já ouviu essa frase já? Então a gente cresce assim com esse sentimento, que se nós chorarmos, estaremos demonstrando fragilidade, estaremos demonstrando fraqueza. Então, se fazemos firmes, nos fazemos de durões. E às vezes aquela lágrima não escorre dos nossos olhos ali no nosso rosto, mas o nosso coração às vezes está em pranto. Talvez hoje mesmo você esteja chorando, ou durante essa semana você diz: Pastor Ronald, eu tenho chorado e muito. Chorado pelas situações, chorado pelos problemas, chorado por muitas coisas. É claro que eu encorajaria você a jamais chorar na presença do inimigo, por exemplo, na presença de uma adversidade, de uma luta, de uma batalha, porque essas situações realmente elas sobrevêm sobre nós, mas com a fé em Deus,
com a autoridade do nome de Jesus, a gente vai lá, ora, se levanta e supera, enfim, aquele obstáculo. Então, chorar na presença do inimigo ou chorar na presença dos adversários é dar a eles o gostinho, né, de que realmente eles queriam ao ter planejado aquele intento contra a nossa vida, enfim, contra o nosso caminho. Agora, as lágrimas que nós derramamos perante Deus, as lágrimas que derramamos também perante aqueles que nós amamos, isso não é uma lágrima com cunho de vergonha, de humilhação, de fraqueza, muito pelo contrário. Esta é uma lágrima que pode, na verdade, produzir um grande milagre. E se chorar é sinal de fraqueza, né, o que diríamos até de Jesus? Porque Jesus chorou na Bíblia e não foi uma única vez só não. E eu quero ler com você aqui hoje, vou comentar outros casos também, mas eu gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 19, lá no versículo 41. Aqui Jesus está fazendo a sua entrada triunfal lá em Jerusalém, o que marcaria ali os seus últimos dias, né, andando em forma corpórea aqui nesta terra. Era a sua última semana, né, antes da crucificação. E no verso 41 diz assim, ó: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, ao chegar ali em Jerusalém e observar aquelas pessoas sem pastor, sem direção, sem um caminho, sem uma vida com Deus, sem uma vida de devoção, pessoas as quais estavam ainda rebeldes para o Evangelho, para o novo de Deus, ainda estavam distantes, vivendo ali suas próprias vidas, mas sem buscar a face de Deus, a grandeza de Deus. Jesus, ao chegar ali, ele observar esse povo, sabe, sem direção, sem fé, e aí Jesus chora. Jesus, ele é movido ali por um sentimento de compaixão, suscitado pelo ato de misericórdia, e ele é misericordioso. Jesus observa aquelas pessoas vivendo em guerras, vivendo em conflitos, vivendo em brigas, tal como é uma realidade, infelizmente, presente hoje, onde países guerreiam, pessoas guerreiam, e existem brigas, existem separações, existem discussões, e Jesus, vendo essa guerra que reinava ali, ele chora. E aquele choro não era um choro de tristeza, não era um choro de angústia, mas era um choro em ver aquela situação. Ele estando ali, o Senhor da vida, e as pessoas vivendo em morte. Ele ali, o Senhor da paz, e as pessoas vivendo em guerras. Tanto que ele mesmo declarou, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que a tua paz te pertence. Jesus falou assim, se você soubesse que a paz pertence a vocês, ele era o próprio Senhor da paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe ali o vosso coração. Eles estavam diante da paz, mas vivendo dias de guerras. Eles estavam diante da vida, mas ainda caminhando em direção a uma morte, a um desprezo, a uma vida sem Deus, uma vida sem fé, uma vida sem esperança e sem direção. Era uma situação tão triste ali que Jesus chora, porque Jesus queria que todas aquelas pessoas viessem aproveitar aquela oportunidade, como ele mesmo diz, ao menos esse teu dia. Queria Jesus, a oportunidade da salvação, a oportunidade da esperança, a oportunidade da vida eterna. E aí ele complementa dizendo, mas agora isso está encoberto aos teus olhos.
eles não conseguiam enxergar um pequeno vislumbre que fosse da glória que Deus desejaria realizar e fazer em suas vidas. Então, aqui você vê claramente Jesus chorando por alguém, por um povo, sabe, em ver as pessoas naquela situação. E hoje é exatamente o que tem faltado para muitas pessoas, como Jesus, olharmos para alguém também sem direção, sem vida, sem fé, olhar pessoas tristes, vazias, oprimidas, perdidas em seus vícios, perdidas nas suas más companhias e conversações, pessoas doentes, sabe, na miséria, desempregadas. E a gente vê uma situação como essa, talvez acontecendo dentro da própria família, que você sabe que aquela pessoa está com o casamento dela a um fio, você sabe que está um problema grave ali, uma disputa, talvez por herança, briga que não acaba mais, e você, em posse de todas essas informações, está faltando, como Jesus, você chorar por essas pessoas, mas fazer uma oração tão piedosa, fazer uma oração tão santa, tão veemente a Deus, de você olhar aquele povo sem direção, sabe, se prostituindo, adorando a ídolos, andando longe da palavra, do centro da vontade de Deus. Às vezes a gente olha, mas falta essa sensibilidade, falta essa humanidade de nós clamarmos em prol deles de tal forma que a gente nem consiga conter as nossas lágrimas e derramar estas lágrimas em favor de uma pessoa, para Deus alcançar aquela pessoa, para que aquela pessoa acorde para o mundo espiritual e passe a buscar a face de Deus. Jesus chorou por esse povo. E esta lágrima operou para aquelas pessoas tão grande salvação. Quando Jesus também, lá em João 11, naquela passagem, de seu amigo Lázaro que havia morrido, Jesus, quando chega naquele local, vê ali a Marta e Maria chorando, vê os demais judeus familiares também chorando, Jesus também chora. É um dos menores versos da Bíblia, diz lá, Jesus chorou. Jesus, olha, sabendo que Deus até ressuscitaria Lázaro, mas diante daquela comoção pública, diante de ver ali aquelas irmãs, que era uma família tão abençoada, que havia recepcionado Jesus em sua própria casa tantas e tantas vezes. Então eram pessoas muito próximas a Jesus, pessoas muito ligadas a Jesus, e Jesus chora, sabe? Jesus consegue sentir a dor daquelas mulheres, a dor daquelas pessoas. Talvez as suas lágrimas hoje, como as lágrimas de Jesus, são pela perda de alguém. Você fala, olha, pastor, eu perdi alguém, e esse alguém eu amava muito, era muito ligado a essa pessoa, nós éramos muito amigos, nós éramos muito companheiros, sabe, talvez o cônjuge, um filho, talvez um familiar, e você fala, pastor, só Deus para me consolar nesta hora. Realmente, com a consolação que Ele mesmo foi consolado, Ele pode consolar você. Jesus chorou, e as pessoas que viram Jesus chorando, sabe o que disseram? Vede o quanto o amava. Então, o choro, quando nós choramos com alguém, quando eu choro com alguém que está chorando, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, sabe por quê? Porque eles serão consolados. Quando em meus olhos existe uma lágrima verdadeira, quando nos meus olhos existe um quebrantamento, esta lágrima que hoje Deus quer ver de nosso rosto é uma lágrima de contrição, é uma lágrima de arrependimento, é uma lágrima que me desperta a entender os meus erros e aproximar-me do autor da vida. São lágrimas que vão mostrar humildade,
que vão mostrar o quanto eu reconheço que preciso de Cristo. Lágrimas que me levarão à salvação. Lembra daquela mulher que vai à casa de Simão? E ao entrar ali, ela se prostra, ela se derrama aos pés de Jesus e começa a derramar lágrimas aos pés de Jesus. Essa história é muito forte, muito linda. É interessante que as autoridades que estavam à mesa com Cristo começaram a pensar, né? E se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher, ela é pecadora. Essa mulher faz coisas erradas, e fazia mesmo. Mas independente do seu passado sombrio, independente dos seus erros, ela buscava agora uma nova chance. Aquelas lágrimas derramadas aos pés de Jesus mostrava quebrantamento, arrependimento, mostrava uma vida que quer agora ser edificada, que quer ser transformada, mostra uma pessoa que quer uma nova chance, uma nova oportunidade. Para Deus não importa o seu passado. Talvez o seu passado realmente foi muito feio, graxo. Você fala, pastor do céu, eu tenho até vergonha de me lembrar do que fiz, do que falei, falar do meu comportamento, das pessoas que eu entristeci, das pessoas que eu prejudiquei. Talvez o seu passado realmente foi muito ruim. Mas se você derramar essas lágrimas sinceras na presença de Jesus, por Ele você será justificado, porque Jesus defendeu aquela mulher. Jesus falou para aquelas autoridades, pessoas tão importantes, tão aclamadas, mas Jesus falou, poxa, é verdade, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, você não me beijou, essa mulher não cessa de beijar meus pés, né? Você não lavou meus pés, essa mulher está lavando meus pés com as suas próprias lágrimas. Que coisa! Aquela mulher, aquelas lágrimas também demonstraram amor, quebrantamento, arrependimento. As lágrimas curam. Alguns chegam a dizer que as lágrimas lavam a nossa alma. E lavam mesmo. Transformam e ajudam mesmo. Olha na Bíblia, se eu for aqui dar a você exemplos, temos inúmeras pessoas que as suas lágrimas foram um fator determinante para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma transformação. Poderia falar para você de Pedro, que ao negar Jesus pela terceira vez e o galo cantar, e ele ver Jesus ali se aproximando dele, tão envergonhado, a Bíblia diz que ele se retira e vai chorar amargamente. Foi um choro amargo, foi um choro doído. Talvez hoje você tem vivido um momento desse, um choro amargo. Aquele choro que trava assim, sabe, a nossa garganta. Aquele choro copioso. Mas o choro de Pedro o transformou em um novo homem. O choro de Pedro levou a uma conversão, a uma mudança de vida, de comportamento. Fez dele agora, Pedro numa única pregação, levou quase 3.000 almas à salvação. Perceba que após aquele choro, houve mudança de vida. Se olharmos, por exemplo, a história do rei Ezequias, né, lá de Isaías capítulo 38, você se lembra, um homem que estava doente de morte. Era uma doença que não tinha medicina para curar, não tinha remédio, não tinha tratamento. Ele estava condenado à morte. O próprio Isaías falou, põe em ordem a tua casa, porque você morrerás. Mas aí, num ato de fé, ele coloca o rosto na parede, começa a orar a Deus e termina chorando. A Bíblia diz que chorou muitíssimo. O rei Ezequias derramou lágrimas. Ele era o rei, estava numa posição tão elevada, numa posição de tanta autoridade, uma posição de tanto domínio, mas mesmo naquela posição ele deixa de lado, sabe, seus conceitos, deixa de lado sua hierarquia e diante de Jesus ele chora. E ao chorar, você se lembra que aquela sentença, a sentença de morte,
foi revogada. Deus mandou Isaías voltar lá e dizer: olha, eu ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas. Deus, Ele vê as nossas lágrimas. E mais do que isso, Ele quer enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Quando Ele chega na cidade de Naim e estava aquela mulher chorando, Jesus disse para ela: não chores. Jesus é aquele que, quando vê eu chorando, quando Ele percebe que aquela lágrima, ela é fiel, que aquela lágrima é verdadeira, que aquela lágrima, ela é genuína, porque não adianta eu querer chorar para tentar convencer Deus, não adianta eu querer chorar como se fosse um ator, porque os atores, atrizes que são pagas para interpretar um papel, se houver uma cena em que ela tiver que chorar, ela chora. Tiver que gritar, espernear, ela faz. Ela é treinada para isso. E ela consegue, com uma apresentação ali, convencer quem está assistindo. Porque a pessoa que assiste uma cena como aquela se comove e chora junto. Quem nunca chorou, né, assistindo a um filme, a um bom filme? Todos, né, acredito. Então, agora, essas lágrimas humanas podem confundir e convencer seres humanos, mas essas lágrimas, elas não conseguem convencer a Deus se não vierem regadas de um sentimento de arrependimento, se não vierem regadas de um sentimento de uma verdadeira entrega. Porque Deus, Ele sabe o real motivo do meu choro. E se o choro for falso, Ele saberá. Então o choro tem que ser verdadeiro. O choro tem que ser real. A Bíblia conta a história de um homem chamado Esaú. Esaú tentou chorar, só que Deus não recebeu aquele choro. Eu até marquei aqui, esse verso é importante, quero ler com você, Hebreus capítulo 12, aqui no verso 16, diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como foi o Esaú. Veja que o Esaú era profano, não cuidava, não tinha aquele amor, aquele carinho com as coisas de Deus, não respeitava as coisas de Deus, não honrou a Deus, trocou, né, vendeu, como aqui diz, olha, por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura, vendeu aquilo que lhe era uma bênção espiritual, vendeu aquilo que para ele era, sabe, ele deveria ter dado tanto valor àquilo, credibilidade àquilo, mas ele vai e vende, né, o seu direito à primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, atenção a isso, herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja que o Esaú ele chorou também, derramou lágrimas. O Esaú, ele meu Deus, o que eu fiz? Ele teve assim uma noção, sabe, agora o seu pai, né, ali já velho, começou a pensar em fazer a divisão da herança, em abençoar os seus filhos, e quando Isaac estava preparado para abençoar os seus filhos, agora o Jacó tinha a primogenitura, o direito à bênção. E aí o Esaú vê a bobagem que ele fez. E aí ele tenta consertar, ele tenta reparar, ele até vai, ele até chora. Só que a Bíblia fala que não houve arrependimento. Porque o choro que o Esaú derramou era um choro de alguém que havia perdido a bênção, perdido a herança. Então ele chorava pela perda do que ele teve. Ele chorava pelo prejuízo que ele teria. Ele chorava porque ele não receberia ou não viveria o que ele podia viver e receber, mas não houve um sincero arrependimento. E todas as vezes em que não há um sincero arrependimento, Deus, é claro, vai perceber isso,
como percebeu no caso de Esaú, e não haverá aquela resposta, não haverá aquela bênção que a pessoa, enfim, tanto assim desejava ou tanto queria. Então, que as nossas lágrimas não sejam, como diz aí fora, lágrimas de crocodilo, né? Lágrimas para grego ver, mas que sejam lágrimas genuínas, provenientes da nossa alma, que vão produzir grandes resultados, grandes vitórias para a glória de Deus, tá certo? Vamos fazer uma oração. Olha, eu tenho aqui preparado o copo com água, a produção deixou aqui preparadinho, e eu quero levantar um clamor por você que fala, pastor Ronald, hoje eu tenho chorado, mas eu creio que Deus pode enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Então oremos. Pai, em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, eu oro neste momento por pessoas que estão comigo quebrantadas, humildes, sinceras. Pessoas, meu Pai, que há realmente nos olhos dela uma lágrima, talvez uma lágrima causada por uma dor, uma lágrima causada por uma enfermidade, por um problema, uma lágrima causada pela perda de um ente querido, talvez uma lágrima provocada por tantas decepções que ela teve, que ela viveu ou que esteja vivendo agora. Meu Deus, lágrimas não são apenas um sinal de fraqueza, mas também pode ser o começo de uma nova vida. Para Pedro, o choro amargo que ele teve um dia foi o início de uma nova vida, de se tornar um grande homem de Deus. Para aquela mulher pecadora, suas lágrimas foi o começo do perdão e da salvação, porque Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, aleluia. Oh meu Deus, para Ezequias, o choro foi a cura milagrosa, foi o princípio para que ele fosse curado. Devemos nos lembrar, meu Pai, que o choro, ainda que existente, ele tem um prazo de validade, porque o choro só dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E que no amanhecer desse novo dia, deste sábado especial, que esta pessoa possa, meu Pai, superar, vencer, dar a volta por cima e glorificar o santo nome do Senhor. Meu Deus, que com essas águas abençoadas, que eu consagro em nome de Jesus, todos os que beberem recebam forças para superar os seus desafios em nome de Jesus. Bebam da água e sejam abençoados. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Você bebeu a água, agora uma grande obra iniciou-se em sua vida. Se você quer que esta obra seja concluída, eu aguardo por você amanhã na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro da cidade de Curitiba, Rua José Loureiro 603, 7, 9, 15 e às 18 horas. Pastor Fernando lhe convida, venha com muita fé receber as bênçãos de Deus em sua vida. Comigo, ali na cidade de Colombo, Rua Abel Escuciato 366, no Alto Maracanã, ali 9h15 e também às 18 horas. Com o pastor Nivaldo de Oliveira Matos, lá no Sítio Cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, lá no Castelinho. Amigos, olha, Deus abençoe. A minha parte vai ficando por aqui, mas olha, não mude de canal. Já vem aí o pastor Nivaldo para dar continuação a este programa. Você vai acompanhar uma linda novela da vida real. Olha, uma pessoa que foi liberta de vícios hoje,
pessoa era drogada, vícios de bebida, cigarro, mas pela fé a família entrou em combate espiritual e venceram juntos esse problema. Acompanhe esse testemunho, vai ser vitória para a sua vida. Por aqui eu fico, a você o meu abraço e lembre-se, você não está só, Deus está com você, você tem o direito de ser feliz. Bom dia! Eu fui uma pessoa muito problemática, né? Com vícios, bebidas, dependente de droga. Tive muitos problemas, né? Eu, no meio das rodas de amigo, eu estava contente, mas quando eu ia para casa, eu ficava deprimido, eu chorava. Tive emprego bom, só que perdi, né? Ele chegava muito embriagado, sempre embriagado, e às vezes tarde dentro de casa, eu ficava muito preocupada com ele. Eu desconfiava, mas não tinha certeza que ele usava droga. Minha irmã sempre foi da Igreja Internacional da Graça, e ela sempre orava por mim. E comecei a orar, a buscar muito pela vida dele, campanha da família, eu não faltava uma. E eu nunca dava crédito para que ela falava, né? Mas minha vida estava sempre piorando. A palavra que eu mais me apeguei nesse período, né, que Deus fala, determinando tu algum negócio, ficar-te firme, que a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Eu falava, Deus, a luz vai brilhar no caminho do meu irmão. E teve um dia que eu cheguei da balada, estava muito prejudicado, eu falei para ela, que horário que vai ter culto hoje? Eu vou ir para a igreja. Fui para a igreja naquele dia. Foi na fase de 2007 para 2008. Adriano não conseguiu se firmar na igreja e voltou para o mundo. Foi pior. As contendas dentro de casa era constante. E nunca tinha uma solução. Mas eu nunca desanimei. Falava, Deus, a luz vai brilhar. Chegou o ponto de eu me olhar no espelho e eu não ver meu rosto. Eu ver a forma de uma caveira. Ele saiu, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu não sei mais como orar por ele. Eu não sei mais. Daí Jesus falou assim pra mim, patrocina ele. Patrocina ele que um dia ele vai ser o patrocinador. Daí eu fui para a igreja, cheguei lá, a primeira coisa que eu cheguei na igreja, já peguei o canhotinho do patrocínio, eu mesmo já escrevi ele, falei, Senhor, tá aqui. Eu estou obedecendo o que o Senhor colocou no meu coração. E eu zombava dela, falava, isso é loucura sua. Ela falou, não, Deus, eu tô plantando e eu vou colher. 2019, comecei a ver, dia após dia, o trabalhar de Deus. Primeiro ele se libertou do cigarro, ele se libertou das drogas. Por último foi o álcool. Passou todo esse tempo, né? E eu patrocinando, e eu firme, irmã. Adriano passou a se aproximar verdadeiramente do Evangelho, até que em 2021 ele decidiu seguir a Jesus de todo o coração. Aí eu fui num culto na igreja do Presidente Dutra, em Guarulhos, da Graça. Terminou o culto, o pastor falou, não vai embora, eu preciso conversar com você. Aí eu chorei muito, ele falou, não sai da presença de Jesus, irmão. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E de lá para cá eu não saí, estou firme até hoje. Né, ele voltou para a casa do Senhor, se afirmou na casa de Deus. Valeu a pena, tanto choro, tanta subida de monte, sabe? Tanta vigília, valeu a pena. Sempre quando eu chego do trabalho, eu tomo meu banho, pego a palavra de Deus, medito. Faço curso fé do missionário. No dia que tem culto, eu venho para o culto. Sempre estou buscando a presença de Deus. Começou a ter alegria, aquela alegria verdadeira. Casou, arrumou uma moça da Igreja da Graça. Tem uma família abençoada, tem minha esposa e nós somos muito felizes. Ele é fiel ao Senhor em todas as áreas. Começou a prosperar, daí já começou a andar mais bonito. Eu tenho um serviço fixo e trabalho com entregas avulsas à parte, né? Para Deus, nada é impossível. Sou grato a Deus, né? Patrocino a obra de Deus, sou fiel dizimista, como minha irmã fez por mim, eu faço pelos outros agora. Esse é o caminho. Sem Jesus não dá. O pessoal obedeceu e fiquei firme. E a luz brilhou. A luz brilhou mesmo, tirou toda a escuridão, tirou todas as trevas que tinha. As trevas não teve poder na vida dele. Olá, bom dia. Estamos na segunda parte do programa Paraná na Graça. Que maravilha, que Deus te abençoe. Vamos seguindo firme e forte até 7h30 da manhã. Com agora o pastor Cleverson Ronald Silva, acabou de fazer a oração, deu essa palavra abençoada ao nosso coração. E agora nós vamos para a segunda parte. Até 7h30 da manhã, inclusive, não esqueça,
Nós estamos aqui no SBT Rede Massa, em todo o estado do Paraná, 399 municípios. Não sei se você está assistindo pelo SBT ou pela RIT daqui de Curitiba. Curitiba, região metropolitana, também Pato Branco, Nova Conexão. Deus abençoe, pastor Jefferson, todas as pessoas que têm assistido o programa O Paraná na Graça. Também nas redes sociais, hein? Gostaria que você compartilhasse aí o Paraná na Graça através das redes sociais, pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Faz isso, porque tantas pessoas que você conhece, e é a palavra tão abençoada do pastor Ronald, a minha também, acredito que daqui a pouco será também, que vai enriquecer essa pessoa de fé, de confiança, e ela também pode receber uma grande bênção de Deus através dessas orações. Quantas bênçãos você já deve ter recebido pelo programa Paraná na Graça, não é verdade? Não será diferente hoje. Então quero que você conte com a minha oração também. Daqui a pouco quero orar por você, pela sua família. E eu gostaria que você compartilhasse o programa Paraná na Graça, tá bom? O canal do YouTube, no Facebook, está à sua disposição. Se você estiver assistindo também pelo canal do YouTube e Facebook, que Deus te abençoe. Vamos compartilhar para que outras pessoas possam assistir mais tarde o programa O Paraná na Graça, tá bom? Lembrando que já estamos encerrando o mês de junho. Daqui a pouco começa o mês de julho já. Claro que na segunda-feira nós vamos começar, o exemplo, né? Amanhã, domingo, eu quero fazer uma oração já até para o final do mês. Por quê? Porque na segunda-feira encerra, mais no domingo, amanhã, eu quero fazer aquela oração para Deus já abençoar o mês de julho. Nós entregaremos a Deus o mês de junho e já o mês de julho nós já queremos colocar diante de Deus. Porque toda vez que encerra o mês, eu digo o seguinte, que o mês, o exemplo, né? O mês de junho, com certeza foi melhor do que o mês de maio. O mês de maio foi melhor do que o mês de abril, assim vai. Assim também o mês de julho será melhor do que o mês de junho. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Para a sua vida também, quero que Deus te abençoe abundantemente nesse final de mês e no começo do mês de julho também. Então, quero contar com você. Amanhã eu quero fazer essa oração pela sua vida aqui, sabe aonde? Na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, aqui no bairro do Sítio Cercado, onde está localizada a nossa sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui do Sítio Cercado. Lembrando que fica em frente ao terminal Sítio Cercado e do lado do supermercado Condor ali. Não tem como você errar o endereço. Então amanhã, juntamente com a sua família, eu chamo você para estar aqui comigo amanhã, não apenas para encerramento do mês e iniciar um novo mês já debaixo da bênção, a qual vou estar declarando amanhã, mas para que você receba a bênção de Deus por completo, ainda amanhã, às 9 da manhã, como também às 15 horas e às 18 horas. 9, 15 e 18 na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, tá bom? Lembrando que nosso WhatsApp também está à sua disposição para você entrar em contato conosco para receber a oração. Você, sua família, o que você precisa? Pastor, eu preciso de uma oração especial, porque pessoas da minha família estão doentes, outros estão perturbados, viciados, desempregados, e eu já não sei mais o que fazer. Vocês podem orar? Podemos sim, de todo o coração, nós vamos orar por você. Então, DDD 41 991 6841 4141. DDD 41 991 6841 41. Você vai entrar em contato, nós vamos orar por você. Manda um WhatsApp agora de toda a tua família. E se você tiver fé, faça um pedido de oração, tá bom? Quero orar por você. Inclusive, hoje nós vamos falar a palavra de Deus a respeito do Pai Nosso. Eu quero que você fique comigo até o final, porque depois nós fazemos a oração, a palavra de Deus, juntamente com a oração, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e na vida de todas as pessoas que assim você crê, a qual você vai colocar na oração, tá bom? Agora, não esqueça de que a gente pode orar por qualquer pessoa independente, né? Ah, pastor, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu não vou nem à igreja, mas liguei o televisor agora, tá falando nessa televisão, eu posso receber a oração? Claro que pode, é para todo mundo que assiste o programa. Ainda que você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Nós estamos diariamente, o programa Paraná na Graça, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, 6 horas da manhã, não perca, todos os dias, 6 horas da manhã. E no sábado, 1h30, né? Vai das 6 às 6h30 durante a semana. No sábado é 1h30 e no domingo é 1 hora. Amanhã, o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, o amigo do Paraná, estará das 6 às 7.
todos os dias para abençoar você. Agora, independente do teu problema, da tua situação, quem você é, nós estamos aqui no nome de Jesus e Ele faz milagres e quer fazer na sua vida no nome de Jesus. Aí eu faço a pergunta para você, você vai aproveitar a oportunidade que Deus está te dando ou não vai? Então manda um WhatsApp para nós agora e nós queremos orar por você, para cura, mudança, libertação, enfim. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida através da palavra e da oração que daqui a pouco eu quero fazer por você, tá bom? Tenha certeza que Deus vai manifestar o poder dele. Ou caso você tenha dúvida, ou você quer saber onde tem uma igreja da graça mais próximo da sua casa, entre em contato conosco também em todo o estado do Paraná. No interior do Paraná nós temos a Igreja da Graça. Para você ter uma ideia, igual mesmo, né? Eu quero o endereço do Xaxim. Nós temos a nossa Igreja da Graça do Xaxim, ali da região do Sítio Cercado. Amanhã a pastora Elisete estará às 9 da manhã, como também às 18 horas. 9 da manhã, 18 horas no Xaxim, ali na rua Omar Raimundo Pichetti. Rua Omar Raimundo Pichetti, número 881, ali no Xaxim. Ela vai estar às 9 da manhã, como também às 18 horas. No bairro do Boqueirão, você está ali nas imediações do Boqueirão, nós temos a nossa Igreja da Graça do Boqueirão, pastor Ailton. Ailton estará amanhã, 9 da manhã, 18 horas, na avenida, Marechal Floriano Peixoto, 7.302, ali no Boqueirão. 9, 18 horas. Você mora ali no Pinheirinho? Nós temos a Igreja da Graça no Pinheirinho também, com o pastor Luciano Borges. Ele estará 9 da manhã, como também 18 horas, na rua Mário Gomes César, 187, ali no Pinheirinho. 9 da manhã, 18 horas. Também nós temos em Rio Negro a nossa igreja, em Rio Negro também. Mora em Rio Negro? Nós temos a nossa Igreja da Graça. O pastor Ademir também estará com vocês. 9 da manhã, como também 18 horas. Rua João, Teodoro, número 63, João Teodoro, 63, ali no Bom Jesus. 9 da manhã, como também às 18 horas. Quer saber? Aqui no centro da cidade de Curitiba está localizado a nossa sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. 7, 9, 15 e 18 horas aqui na rua José Loureiro, 603. 7, 9, 15 e 18 horas. Pastor, eu moro em Pato Branco. Por exemplo, Pato Branco, nós temos a nossa sede regional em Pato Branco. 9 da manhã, 18 horas, pastor Jefferson estará também trazendo essa palavra de Deus abençoada na rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco. Nós temos as nossas igrejas espalhadas em todo o estado do Paraná. Quer saber onde tem aí na sua casa? Talvez no bairro onde você mora, na cidade? Entre em contato conosco, DDD 41 991 68 41 41, tá bom? Vamos fazer o seguinte, antes de eu ir para uma linda canção, deixa eu falar de testemunho. A Alana, daqui de Curitiba, ela recebeu uma bênção de Deus. Qual foi a bênção? Pediu as orações do programa por uma amiga que estava com um problema na bexiga, e ela foi curada. A Roseli, também de Curitiba, recebeu. Uma amiga sofria com pressão alta e através das orações do programa ela foi curada. As pessoas pedem oração pelos seus amigos, pela sua família, nós oramos e Deus também dá bênção para eles, como também para as pessoas que assistem também o programa O Paraná na Graça. Quer receber uma bênção? É só mandar aqui agora no WhatsApp que nós vamos orar por você, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos para a linda canção, o pastor Jaime canta, e eu já vou me preparar para a palavra de Deus. Você pode abrir aí em Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13. Daqui a pouquinho eu já vou retornar com todos vocês. Aí, depois da palavra, nós vamos fazer oração. Aí, olha, Deus vai se manifestar grandiosamente em nome de Jesus. Mas você não vai sair daí não. Enquanto isso, quando você ficar assistindo essa linda canção com o pastor Jaime de Amorim Campos, você vai enviando para o Paraná na Graça o seu pedido de oração. E eu quero orar por você, interceder. Deus vai dar uma grande bênção para você. Não esqueça o que eu estou te falando, tá bom? Não sai daí que eu já volto com todos vocês. Amado Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de Ti. Espírito Santo, visita teu povo,
Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Senhor Espírito Santo, queremos o teu vento, o vento do teu amor, o vento do teu poder sobre esta geração, para que conheçam a grandeza da comunhão, Senhor. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Vamos aprender a respeito da oração que Jesus nos ensinou. E às vezes a gente não está colocando em prática. Vamos lá? Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13. Eu vou colocar uma tradução aqui, NVI-PT, não é que é PT total não, tá? Mas NVI-PT, que eu gostei dessa tradução aqui. Mas você pode meditar nas outras traduções, mas espiritualmente é a mesma coisa, tá bom? Lucas capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13. Quero que você acompanhe. E aqui fala que Jesus estava orando. Jesus estava orando e, de repente, um discípulo pergunta para ele, olha, me ensina a orar também, como João Batista ensinou os seus discípulos. Olha o que diz. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus tinha acabado de sair da oração.
Aí vem a pergunta, olha só, Jesus era o Filho de Deus. Se Jesus não quisesse orar, não precisava, porque ele tinha a própria virtude de Deus dentro dele, o próprio Senhor dentro dele. Mas ele, mesmo sendo Filho de Deus, vindo dos céus, ele tinha uma vida de oração. Mas por que ele tinha uma vida de oração se ele já era o próprio Deus? É porque ele estava em carne aqui. E nós também somos carnes. Portanto, nós também devemos fazer como Jesus fazia, orar constantemente. Porque a carne pode aprontar a qualquer momento, não a sua apenas, mas o ser humano. E mais os espíritos das trevas que atuam neste mundo tenebroso. Jesus vivia em oração. Você também tem que aprender isso. Não é a história da carochinha. É vida espiritual e é vida com Deus. Você tem que aprender a viver em oração. Assim como o ar que você respira, assim como o alimento que você se alimenta para ter o sustento do teu corpo e a vitamina do teu corpo também. Você deve também orar para que a sua fé esteja vitaminada, para que a tua vida esteja ligada ao reino de Deus. Então, a oração e a palavra liga você ao reino de Deus. Aí Jesus estava sempre conectado com o Pai. Você quer ficar conectado com o Pai ou não? Então você tem que estar em oração. Sempre. E aí um dos discípulos perguntou, Senhor, nos ensina a orar. O João Batista ensinou os seus discípulos. Então nos ensina. E olha o que Jesus diz, versículo 2. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai. A primeira coisa que você tem que lembrar, Deus é o que para você? Apenas um Deus? Ele é apenas um Senhor? O que ele é para você? Primeira coisa, eu estou te fazendo essa pergunta. Quem é Deus para você? Então, pastor, Deus é Deus. Não. Olha o que Jesus está falando. Quando você for orar, primeiro diz, Pai. Então, ele está querendo dizer que Deus quer ser o teu Pai. O Pai Celestial. Ah, mas Deus é Pai de todo mundo. Não é não? Lembre-se, criatura. Filho é diferente. Depois você dá uma lida. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte. A todos os quanto o receberam, deu-lhes o direito de se chamarem filho de Deus. Não nasceu nem de homens, nem da carne, nem de sangue, mas nascido de Deus. Então, quando você nasce, você nasceu pelo seu pai, pela sua mãe, você nasceu da carne. Mas quando você aceita Jesus como Senhor da tua vida, você nasce de Deus. Então, enquanto você não entregar a tua vida para Jesus, Deus vai ser Deus, Deus vai ser Senhor, mas não será teu pai. Você será apenas uma criatura gerada. Mas filhos gerados é quando você aceita Cristo. Então, lembrando que ele não está falando para o povo aqui, ele está falando para os discípulos. Então, quando vocês forem orar, diga, Pai. Então, entrega a tua vida para Jesus, para de ser uma criatura e passa a ser filho. Porque quando você torna a ser filho de Deus, você tem direito de entrar na presença do teu Pai. Já não é Deus, já não é apenas Senhor, Ele é Pai. E às vezes você vive uma vida assim, né? Deus é apenas Deus para a tua vida, Ele é apenas Senhor, você é servo. Mas quando é que você vai querer viver uma vida de filho de Deus? Por isso que é importante você conhecer a Sagrada Escritura. Você quer ser criatura ou você quer ser filho? Ai, pastor, todo mundo é filho de Deus. Acabei de falar que não é. A própria Bíblia já garante isso. Então, criatura é uma coisa. Filhos são outros. Você tem que se tornar filho de Deus, aceitando Jesus como Senhor da tua vida, se batizando nas águas e tomando um novo rumo da tua vida. Aí agora você é filho. Aí quando você for orar, você vai dizer, Pai. Agora o Pai Celestial é seu Pai e você agora é filho dele. Aí ele que fala, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Lembrando que ele é santo, quando fala santificado, que ele é santo. Você não está entrando na presença de qualquer um, não. Aí já não é teu parente, já não é teu amigo, já não é qualquer um. Lembra de uma famosinha, né, que deve estar bem de idade já, que dizia que o cara lá de cima vai nos dar? Vocês lembram do nome dela? O cara lá de cima vai me dar, vai nos dar. Vai dar o quê? Repare que ela não santifica o nome do Senhor. Deus é santo, não é o cara, não é você. Ele é Senhor, Ele é nosso Pai Celestial, Ele é santo. Então lembrando que toda vez que você entrar na presença de Deus, do Pai Celestial, você não pode entrar de qualquer jeito. Ele é santo, santificado, seja o teu nome. Nós somos carnes, nós somos pecadores, mas Ele é santo. Você tem que saber a diferença de como você deve entrar na presença daquele que é santo. Não é de qualquer jeito, não. E muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo o respeito e o temor pelo Senhor. Mas você que está me assistindo agora, nunca perca o respeito e nem o temor pelo teu Deus, pelo teu Pai Celestial ou pelo teu Senhor. Santificado seja o teu nome, aí diz, venha a nós o teu reino. Então, quando você entra na presença de Deus, quando você entra na presença do Pai, sabe o que está vindo naquele momento? O reino de Deus. Você agora entrou na presença de Deus, o reino veio sobre você. Agora você está numa presença celestial. Por isso que você tem que você deve entender que na presença de Deus, o respeito tem que ser tanto. O exemplo, né? Se você gosta de orar, você coloca um fundo de oração. A gente coloca um fundo de oração toda vez que vai orar. Eu também coloco na minha oração particular. Tem gente que já coloca uma canção para ir orando. Já reparou que ainda que seja no celular, vamos supor que você está orando e alguém começa a bater, bah, 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 bah. Você nem atende. Por quê? Porque você está na presença de Deus. O celular está tocando, ou está chegando algum WhatsApp, uma mensagem, você deixa de lado, porque você está no reino de Deus agora. Você não deve sair daquele reino agora, porque alguém está batendo, porque alguém quer falar com você, porque alguém está te ligando. Você está no reino de Deus, porque você está falando com Deus agora. Ele abre o reino quando você fala com Ele. Você agora não está na presença de qualquer um. Você está na presença daquele que é santo. E Ele deve ser respeitado. Ainda que bata na porta, ainda que toque o celular, ainda que seja mensagem, não atenda. Aquele é o momento do reino de Deus sobre a sua vida. Você já parou para analisar que é desse jeito que funcionam as coisas de Deus? Você entrou na presença dEle, você está no reino dEle. Então agora você não está no reino natural, você está no reino espiritual. Olha o que diz aí no versículo 3. Dar-nos o pão nosso de cada dia. Outra coisa, o pão nosso de cada dia. Não é apenas o alimento, apesar que Ele tem o pão nosso, o alimento todos os dias. Eu sei que tudo que eu tenho é Deus que dá, minhas vestes, o alimento, minha saúde, tudo vem de Deus. É Ele que me dá o pão de cada dia. É Ele que não deixa faltar para nada. Não deixa faltar nada de cada dia para a minha vida. Eu reconheço que é Ele que faz isso. Mas reconheço também que o pão de cada dia é também um livramento. O pão de cada dia é algo que te surpreende. Repare que às vezes o mal vem, de repente ele te pega de surpresa. O pão de cada dia também te dá o livramento. Lembre-se que o pão de cada dia existe. Tudo que você precisa de um livramento, de uma resposta, ele já existe. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma palavra que Deus te dá para o momento que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um momento difícil na sua vida, um momento complicado. Deus pode dar aquele pão para te fortalecer, Ele pode dar o pão para te curar, Ele pode dar o pão para te prosperar, Ele pode dar o pão para sustentar quando você não tem nada na tua casa, Ele pode dar o pão das vestes também para não faltar nem as vestimentas para você. Ele é um sustentador dos filhos. Por isso que Ele está dizendo, pai, qual pai que não se preocupa com seus filhos? Ele se preocupa com você também. Ele se preocupa comigo. Aí ele diz assim, versículo seguinte. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. E olha o que ele está dizendo aqui, hein? Perdoa os nossos pecados. Então, toda vez que você entrar na presença de Deus, você tem que pedir perdão para o Senhor. Porque você está entrando na presença daquele que é santo, mas você peca. Nós erramos.
Então, lembre-se, perdoa os nossos pecados. Tem que ser um costume mesmo. Toda vez que você entrar diante da presença de Deus, você fala, Deus, me perdoa. Perdoa os meus pecados, Deus. E você sabe que você erra. Você sabe que você peca. Como que você vai entrar na presença de um santo, que é o Senhor, sabendo que você é sujo? Ah, será? Não. Lembra do Moisés? Quando Deus se apresenta a Moisés, lá na sarça, né, lá no monte, a sarça não se consumia. Era uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Aí o Moisés chegou lá, mas o que é isso? Ele ouviu uma voz dizendo, Moisés, e ele, quem é? Eu sou o Deus e tal, e se apresentou. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é uma terra santa. Porque Deus estava presente, porque Deus mandou ele tirar o sapato. O que o sapato simboliza? O sapato simboliza nossos pecados, nossa sujeira. E a santidade de Deus. Então eu tenho que tirar, reconhecer, quem tirar os pecados está dentro de mim. E quem tira a sandália dos seus pés é confessar. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu peco, eu sei que eu erro. Peco com os olhos, com o pensamento, com as ações, a atitude, a gente peca. Mas ele é santo, ele não tem nenhum pecado. Então perdoa os nossos pecados. Aí ele diz assim ainda, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Você também tem que aprender a perdoar as pessoas, a perdoar aquele que te ofende. Assim como você entra na presença de Deus e pede o perdão para Ele, e Ele automaticamente te perdoa quando você reconhece, você também deve perdoar todas as pessoas que te ofendem, todas as pessoas que não gostam de você, todas as pessoas que fazem mal contra você, você deve perdoar. Não, pastor, mas não posso perdoar, não é assim. Quem perdoa é só Deus. Não, olha o que ele está falando aqui, ó. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Você também tem o direito de perdoar. Assim como você recebe o perdão de Deus, Ele quer que você também distribua o teu perdão. Aí ele diz assim também, e não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecado, mas sim cair. Então, não adianta. Você não vai deixar de cair porque você é santo demais. Você não vai deixar de cair porque você lê a Bíblia. Você não vai deixar de cair porque você faz tudo certo. É Deus que te livra de todas elas. Porque senão você vai achar que você não caiu porque você é santo. Pode parar com isso. Não é pela nossa santidade, não é pela nossa leitura diária, não é por causa disso não. Ele está dizendo para orar assim, ó, e não nos deixes cair em tentação. É pedir para Deus livrar você. Deus me livre de toda tentação, não deixe eu cair. Você tem que estar sempre em oração, porque o diabo, o maligno, sempre ele arma uma cilada para fazer a gente cair. Mas quem pode nos livrar daquela cilada? Somente o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe onde que o inimigo coloca as estratégias contra as nossas vidas. Só Ele pode livrar os nossos pés da rede. Não é pela sua santidade, não é pela meditação, não é pela leitura. É só o Senhor pode nos livrar. Por quê? Porque senão nós achamos, não, é porque sou eu. Coitado de nós. Se Deus não nos livrar, você cai. Aí diz assim, ó, versículo 5. Então Jesus lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que pede. Aí Jesus deu uma comparação. Supondo que você está lá dormindo na meia-noite. Naquela época o pessoal dormia cedo, 8 horas da noite, estava todo mundo roncando já e dormindo. Hoje não, o pessoal vai dormir 1, 2 horas da manhã. Então, ele está dando um exemplo. Está todo mundo dormindo na meia-noite, você e a tua família. Aí chega um amigo seu e fala, ô fulano, bate na porta da tua casa, toca a campainha. Ô fulano, por favor, você pode me emprestar 3 pães? Aí você vai acordar desesperado achando que é alguma coisa séria. E o camarada gritando, me empresta 3 pães. Você fala, cara, a gente está dormindo. Pô, você vem me incomodar logo uma hora dessa, eu estou juntamente com a minha família dormindo. É isso que Jesus está dizendo. Porque tem gente que incomoda mesmo, né? Nossa,
Vem à noite fazer o quê? Vai ficar pedindo chá, pedindo pão, ou bate lá na porta, me empresta uma colher de açúcar. Tem coisa que incomoda. Se ele está dizendo isso, é porque incomoda mesmo. Você é aquele que incomoda as pessoas? Não. Ah, não, né? Será? Você é aquela pessoa que incomoda, não tem aquele citocol? Você é assim não, né? Opa, que bom, né? Mas tem gente que, sei lá, não tem o tal do citocol, né? Então ele está falando que às vezes, aí, repare que o que ele está falando aqui, ele nem sai para atender, ele grita de lá. Pô, cara, já é meia-noite, eu estou domingo com os meus filhos, não posso te atender. Às vezes quando é uma coisa séria, a gente sempre está à disposição, é verdade. Você já viu que tem gente que incomoda? Tem gente que incomoda você? Que não bate, lá, tá nem aí o horário, já fica incomodando? Espero que você não seja assim, a não ser que seja para coisa importante. Ele falou assim, ó, que às vezes acontece da pessoa chegar, mesmo que seja seu amigo, vai querer 3 pães, você vai falar que está incomodando. Porque tem horas que é um incômodo mesmo. Olha o que Jesus compara. Aí o camarada falou, aqui chegou um amigo na minha casa, eu não tenho nada para oferecer, mas se você puder me emprestar 3 pães, eu posso dar para essa família que acabou de chegar aqui em casa. Olha o que ele fala, versículo 8. Digo a vocês que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que seja seu amigo, às vezes você não vai querer. Mas de tanto o camarada ficar importunando, você, tá bom, toma, vai, some. Porque te importunou. Porque ficou lá batendo. Por você não iria, porque era meia-noite e pouco, e você e tua família está dormindo, e é um incômodo. Mas de tanto aquela pessoa ficar insistindo, você acaba dando tudo. Quer mais? Você quer refrigerante? Você quer suco? Você quer chá? Você quer café? Tá, já leva junto. Ele está dizendo isso aqui, ó, né? Digo a vocês que embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. O que nós podemos aprender com isso? O que Jesus está nos ensinando, versículo 9. Por isso eu digo, o próprio Filho de Deus falando, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batem e a porta será aberta a vocês. Ele está dizendo que no primeiro momento, quando você vai fazer a tua oração, parece que você não vai ser ouvido. Parece que Deus nem te ouviu. Ele falou que é um momento assim. Nem sempre quando você bate na porta dos céus para clamar a Deus e orar, Deus vai te dar resposta imediata. Nem sempre isso vai acontecer. Tem oração que a gente faz, que a gente já recebe na hora a bênção de Deus. Oh, acabei de receber a cura, que maravilha! Mas tem coisa, irmãos, que a gente não recebe imediato. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez você bateu na porta do céu, você não recebeu ainda. Aí você desanima, Deus não está nem comigo mais, Deus não se preocupa comigo. Para. Ele está dizendo que ainda que não abra por ser amigo, lembre-se, mas vai abrir pela importunação. Ainda que você não seja um filho de Deus, vamos supor, eu não sou filho, pastor, eu sei que eu peco, erro, não aceitei Jesus ainda, minha vida está torta, nem sei se eu vou aceitar Jesus, eu não tenho nenhum compromisso com Deus mesmo, isso eu sei, eu não tenho nenhum compromisso com Deus, mas eu oro, pastor. Ele falou, mesmo que você não seja amigo, você não vai receber, mas você pode receber pela importunação, pela oração que você está fazendo, você pode receber. Não por ser filho e não por ser amigo. Você recebe pela importunação. É isso que você tem que entender. A oração é a chave de você receber qualquer bênção de Deus. Pela insistência na oração. Deus, só o Senhor pode salvar o meu filho. Só o Senhor pode libertar ele das drogas, do cigarro, dos vícios. Só o Senhor pode libertar meu casamento. Essa traição que está acontecendo no meio do meu casamento. É importunar em oração, falar, Deus, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha vida, arranca essa doença maldita de dentro de mim, ainda que os médicos não conseguem dar uma solução, ainda que eu esteja desenganado, mas eu sei que tu podes curar. Você tem que importunar os céus até Deus te ouvir, te curar, te libertar, te abençoar. Aí você ora um pouquinho, já desiste, já para de ser banana de pijama, para de ser Maria Mole. Vai insistentemente naquilo que você quer de Deus.
Sua empresa está falindo, você está lá, ai, se Deus quiser, tudo vai, não vai mudar. Não vai. Se você não bater firmemente na porta do céu e incomodar Deus, as coisas não vão acontecer. Você tem que colocar em ação a sua fé, tem que bater na porta dos céus, até Deus abrir. Você tem que incomodar. Ele está falando pela insistência, você recebe. Você não insiste com nada. Qualquer coisa você desanima, qualquer coisa você desiste. Um dia Deus, com fé em Deus, Deus vai... Não vai. Ele está dizendo que não vai. Se não for pela insistência, você não recebe. Tem coisa que vem imediato, tem coisa que é pela insistência, e você desiste das duas coisas. Aí eu pergunto, o que você quer da tua vida? Olha como que está a tua vida, olha como está a tua família, como que está a tua situação. Você não vai clamar. Você não vai insistir na porta dos céus, não. Olha o que ele diz. 10. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aí ele diz, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir peixe, lhe dará no lugar disso uma cobra? Vamos colocar, faz parte da nossa cadeia alimentar a cobra? Não, mas o peixe sim. Ele está dizendo, se você pedir uma coisa, como é que ele vai dar outra? É isso que Deus está falando. Se você vai pedir a cura, como é que ele vai dar prosperidade? Ele vai dar a cura que você precisa. Mas claro, a prosperidade sim vai também. Mas se você quer cura, como que Deus vai dar outra coisa para você? Aí ele está dizendo, ou pedir ovo, faz parte do alimento também, o ovo, sim. Como que Deus vai dar um escorpião para você? Aí ele diz assim, ó, portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele vai dar tudo o que nós precisamos quando nós insistimos na fé. E eu quero fazer uma oração agora por você. Você crê que esse Deus, a qual nós vamos clamar agora, é poderoso para curar, libertar, transformar ou dar uma bênção que você precisa? Então vamos orar. Prepara o seu copo com água e vamos orar com fé. Deus, eu dei a tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reconhecemos, ó Deus, pecados e erros que nós cometemos. E reconhecemos que só o Senhor é santo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor. Acima de tudo e acima de todos. O Espírito do Senhor está acima de todos os espíritos, Senhor. E agora, Deus, eu quero orar por essa pessoa agora. Senhor, ainda que não seja amigo, ainda que não seja filho, mas pela insistência. Eu oro agora por esta pessoa, Senhor. Eu oro por cada pedido de oração de pessoas que mandaram agora para o programa Paraná na Graça a oração. E essa pessoa está orando juntamente comigo. Eu repreendo essa praga, essa doença, essa enfermidade, este mal que encostou nessa pessoa e está tirando tudo que é dela. Eu digo, mal, sai desta vida agora e não volte nunca mais. Está determinado a mudança, a cura e a libertação dessa pessoa. Eu consagro este copo com água e quando essa beber da água receberá uma grande bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Beba da água, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você recebeu uma grande bênção? DDD 41 991 68 41 41. Envie para nós o seu depoimento para que possamos alegrar juntamente com você pela bênção que você recebeu, tá bom? Estamos chegando aos minutos finais do programa Paraná na Graça. Vou pedir para colocar as contas na tela. Você pode nos ajudar financeiramente para que esse programa continue no ar? Está as contas na tela. Você pode fazer uma transferência da tua conta para qualquer uma dessas contas aí. Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itaú. QR Code, você liga o modo câmera do seu celular, aponta ali. Chave Pix, doacões@iigd.com.br. Assim que você fizer a sua doação, tira um print, uma foto, que sai o nome do banco, o teu nome e o valor da contribuição, bem completinho, bem legítimo, tá? E legível. Envie para nós no DDD 41 991 68 41 41. Na oportunidade, nós vamos te dar um livro, Bênçãos do Inverno. Olha, chegou e vai ser o presente para você. Vai chegar no conforto da tua casa, você passa na Igreja da Graça mais próximo da sua casa, tá bom? Não esqueça de compartilhar o programa Paraná na Graça com todo mundo que você conhece, canal do YouTube e no Facebook. Amanhã, Sítio Cercado, Rua José Loureiro, 603, 9, 15 e 18 horas, tá bom? Aqui, Rua José Loureiro, 603, 7, 9, 15 e 18 horas. 7, 9, 15 e 18 horas, no centro da cidade de Curitiba. Sítio Cercado, Isaac Ferreira da Cruz, 3.800. Isaac Ferreira da Cruz, 3.800. Estarei lá amanhã, 9
15 e 18 horas. Quero fazer a oração do final do mês e apresentar diante de Deus o mês de julho, para que a tua vida, sua família, seja abençoada. Estamos ficando por aqui, que o bom Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Seu final de semana seja abençoado, a sua, a minha, da nossa família, no nome de Jesus.